Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa segunda-feira, dia 16 de maio. Hoje o noticiário está bastante carregado. Eu vou já logo no começo do programa ressaltar um relatório que chegou do BTG Pactual nessa manhã, trazendo o cenário para o Brasil. Eles soltaram dois relatórios. No primeiro relatório deles, comentando sobre a visão da América Latina, eles reiteraram visão overweight para o Brasil, desempenho acima da média, com o cenário de impeachment e assumindo o presidente interino Michel Temer. Segundo o banco, há grandes chances de reformas serem aprovadas no curto prazo. Ao mesmo tempo que eles reiteraram call overweight para o Brasil, eles reiteraram call neutro para o México. Segundo o banco, o Brasil deve se beneficiar com foco em setores que vão se favorecer da queda da taxa de juros e perspectiva de melhora na atividade econômica. No segundo relatório que veio do BTG nessa manhã, eles trazem um cenário de estratégia de investimento aqui no Brasil. Eles pontuam 6 exemplos de mudanças, tanto de aumento de impostos, que podem impactar ou beneficiar determinadas empresas com subsídios ou reversão de impostos com o novo governo. Entre essas ações vencedoras e perdedoras que eles pontuam, eu vou aqui destacar os 6 elementos, que eles colocam para o benefício ou perda dessas ações. O primeiro seria a desoneração da folha de pagamentos. O governo anterior concedeu desoneração em troca de imposto sobre venda bruta. Segundo o banco, o governo do Michel Temer pode aumentar esse imposto sobre a venda bruta. O potencial para a receita fiscal do país com isso seria um ganho de 15 bilhões de reais ao ano. Nesse cenário, as maiores impactadas seriam as ações da Lynx, TOTVS, WEG, Marco Polo, Tupi e as varejistas e as empresas de construção Gafisa, PDG e MRV. No segundo ponto que eles colocam seria o fim do juros sobre capital próprio, também no radar do governo, que poderia trazer um impacto positivo na receita fiscal do governo de 7 bilhões ao ano. Esse impacto poderia trazer uma pressão para os papéis da Telefônica Brasil, Gerdau, Duratex, Ambev, BRF, M. Dias Branco, Localiza, Marco Polo, Tractebel, Eletropaulo, Vale, bancos e seguradoras. Terceiro ponto que eles mencionam seria que não deve haver grandes mudanças no FIES, dado que o governo anterior já realizou alguns ajustes. Ainda assim, eles pontuaram a Kroton como a mais bem posicionada no cenário de piora das condições do FIES, dado a alta exposição da companhia no ensino à distância. O quarto elemento seria o Minha Casa Minha Vida. Eles veem espaço para faixa 1 ser reduzida ou até descontinuada. Isso poderia afetar as empresas Cyrela e Direcional, que já têm migrado para as outras faixas do programa 2 e 3, que devem permanecer. No quinto ponto seria a Lei do Bem. Apesar do governo anterior não ter aprovado a MP 694, que propõe a eliminação dessa Lei do Bem, não seria surpresa se o novo governo voltasse com esse tema. O impacto que seriam para as ações da Lynx, TOTVS, Embraer, Marco Polo e WEG. E, por fim, o sexto ponto que eles ressaltam seria a CID, que poderia ser usada para o governo como um estímulo rápido de melhora fiscal, com potencial de impacto de 10 bilhões por ano. Aqui, quem se beneficiaria desse cenário seriam as ações da Cosan, São Martinho e Agro 3. Mais um ponto também que eu ressalto aqui no Morning Call do BTG, da manhã, o resumo deles matinal da manhã, é um ponto que eles anunciam aqui que o governo já teria anunciado um programa de parceria de investimento visando o estreitamento da relação com a iniciativa privada para destravar projetos de infra e privatizações. Nesse cenário, aí eles destacam aqui as empresas que poderiam se beneficiar desse tema. Seriam a CCR, Eco Rodovias,
Mills e a Rumo. Bom, além do destaque para esses relatórios do BTG dessa manhã, apontando para esse novo cenário, novo governo Temer, também destaco nessa manhã a entrevista que o Michel Temer concedeu ao Fantástico ontem. O Michel Temer falou que não tem intenção de se candidatar à reeleição. Ele disse que, se for confirmado no cargo para cumprir o mandato até dezembro de 2018, pretende reduzir o desemprego e entregar à população um país pacificado. Segundo ele, caso cumpra essas tarefas, se dará por satisfeito. Ele disse ainda ter legitimidade constitucional, mas reconheceu que apoio popular só virá com o eventual sucesso da gestão. Na entrevista, Temer disse ainda que vai demitir ministro que cometer irregularidades. Também na pauta dessa manhã está o contrapeso desse novo governo. Apesar dessa visão otimista do mercado, sindicatos e alguns empresários têm pressionado o Michel Temer. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Temer já está sendo pressionado pelos empresários como pelos sindicatos para rever algumas das medidas que estão ali no foco, na pauta principal do Michel Temer. Entre essas medidas são a reforma previdenciária e a volta da CPMF, que tem causado alguns movimentos contrários. Nessa manhã também, destaque para o relatório Focus, toda segunda-feira. Hoje trouxe uma piora no PIB esperado para 2016, contração de 3,86 para uma contração agora de 3,88, e para a perspectiva para 2017 foi mantida com um avanço de 0,5%. Vale destaque aqui que os economistas já têm atualizado suas projeções e, em alguns casos, já apontando um crescimento de 2% no ano que vem, caso esses ajustes fiscais que Michel Temer tem apontados consigam sair e realmente retomem a atividade econômica do país. No caso do IPCA, as projeções são de que haja um avanço de 7% esse ano. Também nos destaques do jornal de hoje, notícias de que Michel Temer deveria manter a promessa de reduzir a atuação do Estado. O jornal O Globo destaca que o governo estaria preparando a venda de participação da União em estatais e empresas privadas. Entre essas medidas estaria a abertura de capital, o IPO dos Correios e da Casa da Moeda. Além disso, o governo federal deve reduzir participação em aproximadamente 230 empresas do setor elétrico. Passando para os destaques corporativos, mas antes só fazendo uma pausa aqui para a atualização do Ibovespa, agora 10 horas e 14 minutos. O Ibovespa mostrando uma leve queda de 0,16% nessa manhã, 51.720 pontos. Entre as maiores altas do índice hoje, destaque para as ações das siderúrgicas, CSN e Usiminas subindo cerca de mais de 2%, Petrobras subindo 2% também. E na ponta oposta, as ações da BR Malls, Lojas Renner caindo cerca de 2%. Nos destaques corporativos, no radar da manhã, vale destaque hoje para a Vale. A companhia informou na noite da sexta-feira que tomou conhecimento de uma ação civil feita por associações indígenas pedindo suspensão do licenciamento ambiental do projeto de Carajás. As associações indígenas pedem um pagamento de R$2 milhões por mês da empresa. A Vale argumenta que os valores são totalmente infundados, principalmente pelo fato das comunidades em questões estarem localizadas a mais de 12 quilômetros do empreendimento. O BTG comenta que conversou com a companhia no final de semana para saber o real impacto desse anúncio, e a companhia mostrou que, apesar desse imbróglio, isso não deve afetar o projeto de Carajás, com previsão de sair no segundo semestre desse ano. O BTG comenta que a notícia surpreende, pode trazer um barulho para o papel, mas não esperam grandes perdas por aqui.
Também destaque para a B2W, a companhia aprovou um aumento de capital de 823 milhões de reais com emissão de ação a R$10 por ação. Daria um desconto de 20% do preço médio dos últimos 15 pregões, representando um aumento de 82,3 milhões de ações. A Lojas Americanas comentou que vai exercer o direito de preferência na subscrição das ações da B2W no aumento de capital. Segundo o Credi, o nível de preço, junto com as perspectivas de geração de caixa, não são muito favoráveis e a Lojas Americanas deve acabar subscrevendo a transação quase que completamente. Vale lembrar que esse é o terceiro aumento de capital da companhia em 4 anos. No primeiro, a companhia aumentou o capital em 2,4 bilhões e 1 bilhão em 2014 e 2011. De acordo com cálculos do Credi, a participação das Lojas Americanas na B2W aumentaria para 66,4% e a transação deve ser concluída no final de junho. O Credi comenta que a injeção de capital vai dar um alívio momentâneo para a companhia, mas a B2W precisa continuar investindo na sua plataforma digital, o que deve fazer com que o fluxo de caixa seja apenas positivo em 2 anos. E o BTG reiterou visão cautelosa para as ações, que ainda eles esperam uma melhora nos resultados da companhia para ficar mais positivo com a empresa. Destaque também para o resultado da CEMIG. A companhia fechou o primeiro trimestre com lucro de 5,2 milhões de reais, uma redução de 99,6% sobre o mesmo período do ano passado. O BTG comentou que os resultados foram mais fracos do que o esperado, com destaque para o EBITDA devido a provisões mais altas. A CESP também divulgou o resultado do primeiro trimestre, somando 97,9 milhões de lucro líquido em 2016, queda de 6% quando comparado ao mesmo período de 2015. Segundo o BTG, o resultado veio em linha na parte operacional, com EBITDA ajustado de 294 milhões de reais. Bom, ficamos por aqui com mais um Infomoney na Bolsa. Os destaques, hoje o dia bastante movimentado, cheio de destaques corporativos e também pauta bastante movimentada pelo que saiu no final de semana. E lembrando a todos que hoje a gente tem Comprar ou Vender às 2h30 aqui no Infomoney, com a presença do analista técnico Rafael Figueiredo e do gestor Adeodato Volpi Neto da Eleven Financial. Eu espero vocês mais tarde e desejo a todos uma ótima segunda-feira.